Na aula passada, a gente começou a falar sobre um conceito de eficiência reduzida, né? Por que que a gente introduziu esse conceito? Porque algumas famílias que nós vamos ver hoje tratam com esse conceito. Em vez de ter o diâmetro de corte, tem um diâmetro de corte reduzido. As equações são para o diâmetro de corte reduzido. E para entender o conceito de eficiência reduzida, a gente lembrou do conceito de RL, de razão de líquido, né? Razão de líquido é a relação da quantidade volumétrica de líquido que sai no underflow em relação ao que entrou na alimentação. O underflow pode estar diluído, ou seja, ele ter bastante líquido, e mesmo assim o hidrociclone está funcionando perfeitamente. Isso acontece quando o seu objetivo é classificar sólidos, é separar sólidos por tamanho, né, fazer um corte de tamanho, ou seja, o fato de ter muito líquido embaixo não significa que o equipamento não está funcionando bem, pelo contrário, às vezes ele está funcionando super bem e tem muito líquido embaixo, ou seja, a razão de líquido é alta. E eu até disse para vocês que você não consegue ao mesmo tempo ter uma alta concentração no underflow e uma alta eficiência, essas coisas são concorrentes, é um cobertor curto. Você cobre o pé, cobre a cabeça, descobre o pé, cobre o pé, descobre a cabeça, né? Ou você focaliza na eficiência de coleta, ou seja, uma quantidade máxima de partículas coletadas no underflow em massa, ou você focaliza na concentração, ou seja, um underflow com pouco líquido, que é uma das aplicações, né? Você concentrar partículas no underflow. Então, dependendo da aplicação, você pode priorizar uma ou outra ação. Mas o que eu quis ressaltar é que essa é uma característica de hidrociclones, típica de hidrociclone, que não tem no ciclone, por exemplo. O underflow pode sair bastante líquido. Ok? Aí nós definimos o efeito T, né? Vimos que esse cara, esse tal de Kelso, definiu a eficiência reduzida como retirando esse efeito T, que é o próprio RL, né? Que é a quantidade de partículas coletadas quando o hidrociclone não está funcionando como campo centrífugo, ou seja, com vazões de entrada baixa, é o próprio RL. Né? Então, se retirar o RL, retirar do universo RL, esse é o conceito de eficiência reduzida, seja global reduzida, seja individual reduzida. E se existe um individual reduzido, existe um diâmetro de corte reduzido. Mas a que me interessa, no final das contas, é essa aqui, né? Eficiência global. E para achar a eficiência global, no final das contas, eu uso essa expressão, né? Explicito a eficiência global aqui. Eu preciso achar a global reduzida. E a global reduzida vem do cálculo dessa integral, ou seja, eu preciso conhecer a função eficiência individual reduzida para a família em questão. E aí, com a distribuição granulométrica, eu acho essa integral, e com essa integral eu acho a eficiência global. Mas para achar essa integral, eu preciso de achar o diâmetro de corte. E as equações para as famílias, algumas famílias têm o diâmetro de corte reduzido. Portanto, eu tenho que achar a eficiência global reduzida e, a partir da global reduzida, achar a que me interessa. Então, esse é o caminho. Tá? E a primeira família que usa o conceito de eficiência reduzida é uma família muito importante. Por que que era uma família muito importante? E por que que eu precisava falar desse conceito, embora eu ache ele bastante academicista, mas no final, para a prática, você precisa usar ele, porque tem umas famílias que o equacionamento estão baseados nele. E uma delas é o hidrociclone de Bradley. E o hidrociclone de Bradley é um hidrociclone de alta eficiência. É um hidrociclone recomendado para quando você quer fazer corte de partículas finas. Por exemplo, aquela operação que eu falei lá na indústria mineral de deslamagem, partículas menores que 5 micras interferem no processo, então você tira partículas maiores que 5 micras no under e as menores vão para o over. E 5 micras é um diâmetro muito pequeno, ou seja, você precisa de um equipamento com alta eficiência para fazer esse corte. E o Bradley é um hidrociclone de alta eficiência. Aqui estão as relações geométricas do Bradley. DI é diâmetro de entrada, então você vê que, diferente daquelas famílias de ciclone, a seção de alimentação é uma seção cilíndrica, não mais retangular. A QLE é o comprimento que o Vortex Finder, ou tubo de overflow, adentra dentro do equipamento. DO é o diâmetro de overflow, DU é o diâmetro de underflow.
DC é o diâmetro da parte cilíndrica, L1 é o comprimento da parte cilíndrica, L é o comprimento total, portanto, L menos L1 é o comprimento da parte cônica. E θ é o ângulo do cone. Então, essas são as relações geométricas do Bradley. Agora vamos ver o equacionamento do Bradley usando aquela sistemática geral do Massarani, aquela que a gente deu no início de ciclones e hidrociclones. Olha, o K do Bradley é 0,016. É um K baixo. Portanto, o diâmetro de corte para essa família vai ser baixo, comparado com outras famílias, na mesma condição operacional, ou seja, o mesmo Q, e para o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo DC. Aquele P, aquele fator que leva em conta o efeito da concentração, é E elevado a 4,5 CV. Ó. E esse CV é a concentração volumétrica de sólidos. Aquele F de RL, a função que leva em conta o RL, ó, é 1 mais 1,73 RL. Isso aqui é tudo obtido a partir de dados experimentais, equações ajustadas empiricamente. E existe também uma equação ajustada pelo Massarani para a previsão do RL em função do DU sobre DC. Dependendo da relação DU-DC para essa família, você tem um valor de RL. Aqui é a equação ajustada. Se o DU aumenta, o RL vai aumentar. Faz sentido, né? Se isso aqui está mais aberto, mais líquido vai sair para baixo. E vai arrastar mais sólido também. Ou seja, vai ter mais eficiência, mas vai ser mais diluído, porque vai sair mais líquido embaixo. O RL vai ser maior. E se o RL é maior, olha só aqui que legal. RL grande, diâmetro de corte pequeno, aquilo que eu falei. Quando você tem um underflow diluído, que sai mais líquido, sai mais sólido também. Portanto, a eficiência vai ser maior. Portanto, o diâmetro de corte vai ser menor. Só que esse diâmetro de corte aqui é o diâmetro de corte reduzido. É esse aqui, ó. Portanto, para achar a eficiência global, eu tenho que usar essa sistemática aqui para essa família. A equação eficiência individual de coleta reduzida, o eta', se é individual, é a função do D sobre D estrela. Só que aqui é o D estrela linha, é o D estrela reduzido, é o diâmetro de corte reduzido. Essa foi a equação ajustada para o Bradley. Eficiência global reduzida é integral, da individual reduzida dx. Então, com o modelo de distribuição granulométrica, eu consigo achar essa integral. Porque eu tenho a função eficiência individual reduzida para Bradley, que é essa aqui. E achando a global reduzida, ou seja, essa integral aqui, eu acho a global que me interessa, a global prática, aquela que vai me definir quanto de sólido verdadeiramente está indo para o underflow. Não importa se é pelo campo centrífugo, se não é, quero saber quanto sólido está indo lá para baixo. Né? Essa que me interessa na prática. E eu posso achar essa por essa expressão aqui, né? Essa aqui, ó. 1 menos RL, vezes a global reduzida, mais RL. E a global reduzida é o cômputo dessa integral. Ok? Na equação para o beta, ou por número de Euler, o beta para o ciclone de Bradley é 7.000. Perda de carga entre a alimentação e o overflow. O ΔP aqui, ó, um manômetro colocado entre esses dois pontos. É um beta alto. Um número de Euler muito alto. Isso significa que esse ciclone de Bradley ele tem um K pequeno e um beta alto. Isso sempre acontece, né? Toda vez que você tem um K pequeno, você tem um beta alto. K pequeno, diâmetro de corte pequeno, eficiência grande. Beta alto, custo energético alto. Uma queda de pressão alta para a mesma velocidade. Então é a conta que você vai pagar. Toda vez que você precisa de um hidrociclone eficiente, você vai gastar mais energia. Lembra que esse UC aqui, né?
É a velocidade da parte cilíndrica, é a vazão que entra em cada hidrociclone dividido pela área da seção cilíndrica. Hidrociclone de Bradley, alguma dúvida? Estou perguntando. Pelo menos um aí responde. Tá claro o que eu falei até agora? Sim. Obrigado. Vamos fazer um exercício. E esse exercício ele é legal porque é a vida e morte do hidrociclone de Bradley. A gente vai, para resolver esse problema, a gente vai ter que trabalhar com todas as equações do Bradley, todas, sem exceção. Eu elaborei um problema que a gente tem que mexer com todas as equações para encontrar a resposta. O problema é o seguinte: deseja-se estimar a concentração em grama de sólido por litro de suspensão. Tá. Vou corrigir isso aqui, ó. Pois vai ficar mais grama de sólido por litro de suspensão. Grama de sólido por litro de suspensão. No underflow. Então, eu quero saber, nessa operação que eu vou detalhar agora para vocês, qual é a concentração aqui embaixo, no underflow. Concentração de sólidos. Definido como grama de sólido por litro de suspensão. Grama de sólido por litro de suspensão. Litro, volume de sólido mais líquido. Que está saindo aqui embaixo. Então, a alimentação é uma suspensão aquosa de barita. E a concentração na alimentação é 180 gramas de sólido por litro de suspensão. Então, está entrando aqui no hidrociclone 180 gramas de sólido por litro de suspensão. A pergunta é, quanto que vai sair aqui embaixo? Nessa concentração, grama de sólido por litro de suspensão. Que pode ser obtida numa bateria de hidrociclone de Bradley. Quando eu falo bateria, estou querendo dizer que o hidrociclone não vai operar sozinho. Mensagem: o hidrociclone raramente opera sozinho na indústria. Ele tem sempre vários hidrociclones em paralelo, operando exatamente igual a ele, fazendo o mesmo serviço que ele, mas nunca um só. Então é uma bateria com vários em paralelo. E esse hidrociclone de Bradley tem 5 centímetros de diâmetro. Quando eu falo do diâmetro de um hidrociclone, que dimensão característica eu estou relacionando aqui? O diâmetro da parte cilíndrica, né? A qual todas as outras dimensões estão ligadas a ela. Então, o DC desse hidrociclone é 5 centímetros. Operando uma queda de pressão de 5 atmosferas. Olha só, eu dei para vocês, eu não dei a vazão de entrada. Eu dei a queda de pressão que ele vai operar. Vamos supor que isso é uma condição que você tem. Na sua bomba, você consegue ter essa queda de pressão. Então, você vai definir a condição operacional através da exigência da sua bomba. Então, a queda de pressão é de 5 atmosferas. O DU sobre DC é 0,15. Então, significa que se o DC é 5, né, o DU é 0,15 de 5. Quanto que é isso? 0,75 centímetros. Né? DU. Então, DU sobre DC é 0,15. A barita, as partículas de barita, tem essa distribuição granulométrica aqui. Que modelo é esse aqui? É uma pergunta. Quem fez a primeira prova é o modelo RRB. Quais são os parâmetros desse modelo RRB? O D aqui está em micrômetro. Quanto vale o D' dessa distribuição granulométrica? 12? 12 o quê? Micrômetros, né? E o N? Isso. 1,5. 1,5 adimensional. Né? Esse 12 micrômetros significa o quê? Vamos lembrar da primeira parte da matéria. É o diâmetro, tal que 63,2% das partículas de barita, né, tem um diâmetro menor do que ele. Então já tem uma referência aí do tamanho dessas partículas, né? Com esse modelo aqui, eu já tenho a distribuição delas.
Olha só, a densidade da barita, 4,2 CGS. A densidade do líquido é água, a temperatura ambiente, 1 grama por centímetro cúbico, e a viscosidade 0,8 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Antes de sair fazendo conta, vamos pensar nas contas que a gente vai fazer. Nós somos engenheiros. Como vocês acham que eu consigo calcular essa concentração lá no underflow? O que eu preciso para chegar nesse resultado? É uma pergunta e eu quero resposta. Se ninguém responder, eu vou pegar a lista de chamada aqui e vou perguntar. Aliás, eu vou fazer isso. Vou pegar aqui alguns nomes e vou perguntando, até para ver como é que vocês estão atentos aí à aula. Marcelo, Vanzelli, Mendes. Como é que você acha que eu consigo calcular essa concentração no underflow? O que eu preciso fazer para chegar nesse resultado, Marcelo? Marcelo está assistindo a aula? Não. Não está, pelo visto, não está. E respondeu presença. Vamos lá, outro aqui. Hugo, você está aí? Hugo? Sim, professor. Então tá bom, Hugo. Vamos lá. O que você acha, Hugo, que eu preciso fazer para calcular essa concentração? Professor, preciso de ajuda. Precisa de ajuda dos universitários? Então, vamos ver se mais Sim. alguma universitária ajuda você. Ana Laura. Tô aqui. Então, vamos lá. O que você acha que o Hugo precisa fazer para calcular essa concentração? Quais são os passos que ele tem que tomar? Deixa eu pensar. Deixa. Tá. É que tem a equação, né? Do hidroscone de... Qual que é esse mesmo? Bradley. Tem várias equações, um monte. Sim. Aí a gente Qual é a tem... equação que eu falo para vocês? Toda vez que você tiver projeto ou estudo de desempenho de hidrociclone, você necessariamente tem que calcular um parâmetro. Que parâmetro é esse? Em todo projeto. Qual o parâmetro que você tem que calcular ele para ter alguma informação? Lembra, Ana Laura? Tô pensando. Alguém pode ajudar a Ana Laura aí? É o diâmetro de corte? É o diâmetro de corte. Ah, é verdade. Necessariamente é o diâmetro de corte. Por quê? O que o diâmetro de corte vai dar para vocês? Ele define o quê? Esse parâmetro aqui. Se ele é baixo, o que é alto? Se ele é alto, o que é baixo? Se ele é baixo, a eficiência é alta. Eficiência. Se é grande, a eficiência é baixa. Exatamente. Então, o diâmetro de corte me fala da eficiência, né? Beleza? Então, tem que achar o diâmetro de corte. Achando o diâmetro de corte, eu vou, usando a linha do equacionamento, vou acabar chegando na eficiência. E o que a eficiência me dá? Quando eu digo para vocês, a eficiência global de coleta, essa aqui, ó, essa aqui, quando eu calcular ela por aqui, deu, vamos supor que eu falo para vocês, deu 80%. O que significa isso? Alguém, por favor, help me. Quando eu falo que a eficiência global de coleta deu 80%, significa o quê? Que conseguiu coletar 80% do que foi alimentado, né? Sim, mas vamos ser objetivo. 80% em massa. Isso, em massa. O que foi alimentado? Sólido, porque está alimentando líquido e sólido, né? Eficiência se refere ao sólido, certo? Então, significa que cada 100 gramas de sólido que está entrando aqui por segundo, 80 gramas está indo para o underflow. Certo? Então, olha só, a eficiência vai me contar quanta grama de sólido está indo lá para baixo. Não quero saber a concentração lá embaixo. Certo? A eficiência está... Vamos pegar uma unidade de tempo para cada segundo. A eficiência vai me contar quantas gramas de sólido está indo lá para o underflow. Agora eu preciso saber também do litro da suspensão. Quem vai me dizer
a quantidade de suspensão que está indo para o underflow também. Matheus dos Santos. Quem vai me dizer, Matheus dos Santos? Ai, professor, peraí. Espero. Você podia repetir a pergunta? Olha, a gente já concordou que a eficiência vai me dizer qual a massa de sólido que está indo lá para baixo, né? Mas eu quero a Sim. concentração. O que é concentração? É a massa de sólidos pelo volume total. Volume da suspensão. A massa de sólidos eu vou obter pela eficiência. E o volume total? Eu vou obter por onde? Vou ajudar você, Matheus. O volume da suspensão é o volume do sólido mais o volume do líquido. Certo? Certo. Se eu tenho a massa de sólidos, se eu divido pela densidade, eu acho quem? O volume de sólidos. Isso. Certo? Está faltando quem? O volume de líquidos. Quem me diz a quantidade de líquido que está indo para baixo? Que variável? Quem souber a resposta pode responder. O RL? RL. É o RL que vai me dizer a quantidade de líquido que está indo para o underflow. Então, eu tenho que calcular quem? Eu tenho que calcular a eficiência e tenho que calcular o RL. E com essas duas, eu combino esses resultados matematicamente e acho o que eu estou pedindo. Tá claro? Tudo bem? Beleza. Sim. Então, olha só. A Ana Laura falou que eu preciso calcular o diâmetro de corte. Vamos ver se eu consigo calcular o diâmetro de corte. Vou botar a equação do diâmetro de corte lá, no problema. Vou botar ela aqui no canto. Vamos ver. Deixar ela aqui no cantinho. Ok. O que eu tenho para calcular o diâmetro de corte e o que eu não tenho? Ó, eu tenho DC? Eu tenho DC? Vamos, gente, me ajuda. 5. 5. Foi dado para vocês. Então, K eu já tenho. Viscosidade do fluido eu tenho? Tenho. Vazão entrando no hidrociclone. Em cada hidrociclone eu tenho? Dá uma olhada no enunciado. Tenho? Não tem. Não tenho. Então tem que calcular. Qual a informação que vai me ajudar a calcular a vazão? A queda de pressão. Depois nós vamos ver como é que a gente faz isso. ρS eu tenho? Tenho. Rho eu tenho? Tenho. RL eu tenho? Não. Então tem que calcular o RL. Inclusive eu preciso calcular o RL para achar que o volume da suspensão, né? Concentração volumétrica da alimentação eu tenho? A volumétrica não, mas eu tenho a massa por volume. Com a massa por volume eu consigo calcular a volumétrica. Então, o que eu vou ter que calcular aqui? Eu tenho que calcular o Q, eu tenho que calcular o RL, eu tenho que calcular o CV para achar o diâmetro de corte. Beleza? Então, vamos começar calculando o Q. Como é que eu calculo o Q? Eu vou calcular o Q achando a velocidade da alimentação, desculpa, a velocidade na seção cilíndrica, o C, através da relação do beta. Porque, olha só, eu tenho beta, eu tenho a queda de pressão, 5 atmosferas, tenho a densidade, com isso eu acho a velocidade na seção cilíndrica. Mas a velocidade na seção cilíndrica é a vazão vezes a área da seção cilíndrica. Então, eu acho a vazão em cada hidrociclone. Então, vamos fazer essa conta. Ó. Explicitando o C aqui, ó, eu vou achar que o C é raiz de ΔP, ρ, beta, que é 7.000, dividido por 2. Aqui,
o ΔP é a atmosfera. Como é que eu passo a atmosfera para o CGS? A unidade de pressão do CGS é dina por centímetro quadrado. Então eu passo a atmosfera para dina por centímetro quadrado. Rho já está no CGS. Beta é uma dimensional. Acho a velocidade no CGS. Se está tudo no CGS, a velocidade vai dar em centímetro por segundo. Achei a velocidade da seção cilíndrica. Como eu tenho o diâmetro da seção cilíndrica, eu tenho a área da seção cilíndrica. Multiplico a velocidade pela área da seção cilíndrica, acho a vazão em cada hidrociclone. Então, a vazão de suspensão que entra no hidrociclone é 746,9 centímetros por segundo. Centímetro cúbico por segundo. Beleza, achei o quê? Agora eu preciso achar o RL e preciso achar o CV. Vamos começar com o RL. Eu tenho essa equação do Bradley para o RL. Ó. Né? Eu tenho a relação dU sobre dC que eu dei para vocês, 0,15. Então, eu acho o RL. Isto 0,15 aqui, acho o RL. O que significa fisicamente esse valor de RL? 0,386. Alguém, por favor, me responda. O que significa fisicamente um RL de 0,386? 0,386. Se ninguém responder, eu vou pegar a chamada aqui e vou perguntar. Aurélio, você entrou? Ana Caroline. Oi, tô aqui. O que significa, Ana Caroline, um RL de 0,386, fisicamente? Então, professor, não sei se o que eu vou falar tá certo, Não mas tem problema. Pode arriscar. é aquela relação entre as vazões volumétricas de líquido, do underflow e da alimentação? Exatamente. É isso mesmo, Ana Carolina. Então, significa o quê? Cada 100 ml que está entrando na alimentação, 38,6 ml está indo para o underflow. Portanto, 61,4 está indo para o overflow. Por segundo, né? Por unidade de tempo. Ok? Isso. Então, é a Ok. fração de volume do líquido que está entrando que está indo para baixo. Já achei isso. Ou seja, isso aqui é um underflow diluído. Isso aqui é muito líquido. Né? Quase que 60 para 40, né? Entra 100, quase que 40 vai para baixo, 60 vai para cima. Ou seja, é um underflow diluído. Isso acontece sempre no hidrociclone de Bradley. O hidrociclone de Bradley, ele é um hidrociclone que dá um underflow diluído. Mas ele não é para concentrar no underflow, ele é para classificar. Beleza, achei o RL. Agora está faltando achar o CV. O que é o CV? Concentração volumétrica de sólidos na alimentação. Eu dei para vocês a concentração de sólidos em massa por volume na alimentação. 180 gramas de sólido por litro de suspensão. Que é uma coisa que 180 gramas de sólido por 1.000 centímetros cúbicos de suspensão. Mas eu quero volumétrica. Volumétrica é volume de sólido por volume de suspensão. É centímetro cúbico de sólido por centímetro cúbico de suspensão. Então, eu passo essa massa aqui para volume. Como é que eu passo massa para volume de sólido? Dividido pela densidade. Densidade da barita é 4,2. Então, 180 por 4,2, eu achar o volume de sólidos em cada 1.000 centímetros cúbicos ou 1 litro da suspensão. Então, achei a concentração volumétrica de sólidos. 0,0429 centímetro cúbico de sólido por centímetro cúbico de suspensão. Beleza. Achei tudo que eu preciso para calcular o diâmetro de corte. Vou calcular o diâmetro de corte botando tudo no CGS, para não errar em unidade. Ó. DC é 5 centímetros. Então, multiplico o DC para cá, vezes o K. Viscosidade do fluido. Eu dei para vocês em 100 poase. Como é que eu passo 100 poase para poase? Eu multiplico por 10 a menos 2. 0,8 vezes 10 a menos 2. Depois multiplico pelo DC, que é 5. A vazão, eu calculei, né?
746,9 a vazão de entrada, já está no CGS. O Rho da varita é 4,2, o Rho da água é 1. O RL eu calculei 0,386 e o CV eu calculei 0,429. Se eu usei tudo no CGS, eu vou achar o diâmetro de corte reduzido no CGS. Então, 2,4 vezes 10 a menos 4, CGS, centímetro. Passando isso para micrômetro, então, 1 centímetro tem 10 a quarta micrômetro. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2,4 micrômetros. É um diâmetro de corte pequenininho. Então, o diâmetro de corte reduzido deu 2,4 micrômetro. Bom, esse é o parâmetro de projeto com o qual eu vou achar a eficiência. Eu preciso dele para achar a eficiência. Só acho a eficiência tendo o diâmetro de corte. E para ter o diâmetro de corte, eu preciso ter o equipamento, eu preciso ter a condição operacional. Está aqui, ó. Tenho tudo, achei o diâmetro de corte. Agora vamos calcular a eficiência a partir do diâmetro de corte. A eficiência que eu quero é global. É aquela que define a quantidade de sólido que está indo lá para baixo. E para achar global, eu tenho que achar a global reduzida, depois multiplicar por 1 menos RL e somar com RL. RL eu já tenho, então tem que achar a global reduzida. Quem é global reduzida? É a integral da individual reduzida dx. Né? Então, substituindo isso aqui por isso aqui, eu chego nisso aqui. Mas como é que eu calculo essa integral aqui? Eu preciso da individual reduzida, eu tenho uma equação para individual reduzida. E eu preciso do modelo de distribuição granulométrica. Eu tenho um modelo de distribuição granulométrica, que é o modelo RRB. Beleza, então como é que eu faço isso? Beleza, então vou fazer o seguinte. Eu tenho que calcular essa integral. Né? A integral da individual reduzida dx. Então eu vou calcular, vou chutar valores de d e vou calcular o x e vou calcular a individual reduzida. E vou plotar esses pontos. A área sobre essa curva é a integral que eu quero, é a global reduzida. Tudo bem até aqui? Então eu vou chutando valores de d. Chutando valores de d, eu vou achar o x pela equação do RRB. E vou achar a individual reduzida pela equação do Bradley, da eficiência individual reduzida do Bradley, que é função de quê? Do D que eu chutei e do diâmetro de corte que eu calculei, que é único, é 2,4. Então, para cada D desse aqui, eu vou ter um D sobre o diâmetro de corte reduzido. E vou achar a eficiência individual reduzida. Então, para cada D, eu vou achar um X e um etalinha. Então, esse ponto aqui, ó, é um X e um etalinha. Esse outro ponto aqui é outro X e outro etalinha. Vem dessa tabelinha. E aí eu calculo a integral pelo método que eu quiser, simples ou quadratura, o método que você aprendeu lá em cálculo numérico. A gosto do freguês. Tudo bem? Alguma dúvida? Estou Marquinhos, perguntando. Fala, Rafael. essa semelhança aí entre essas duas equações, a da eficiência e a do RRB, existe algum motivo para isso? Não tem semelhança, não. São equações diferentes. Assim, eu falo, por exemplo, o formato 1 menos Então, a o formatão exponencial. dela, não, é pura coincidência. Mas são equações bem distintas. Entendi. Beleza. Então, vamos lá. Rafael, aproveitar que você respondeu aí. Tudo bem como é que eu calculo essa integral? Sim, só que a gente vai ter que fazer, então, meio que o método numérico na mão, assim mesmo. É. Não tem jeito de fazer numa calculadora, por exemplo. Vai ter que Beleza. fazer um método numérico a partir de dados arbitrados, né? Que é uma tabela. Agora, como você vai calcular? Isso aí você pode calcular pela calculadora, tendo os dados, né? Mas, vamos lá. Eu falei que eu chuto D. Então, tem que começar com D para chutar, né? Qual D que você começaria para chutar? Você tem alguma referência de D para chutar? D é o diâmetro da partícula. Eu estou fazendo uma pergunta. Você tem alguma Talvez referência? o diâmetro de corte, você achou antes? Hein? O diâmetro de corte? Talvez. Isso. É uma referência, né?
Porque aqui você sabe que ele vai ter uma eficiência de 50%, né? Reduzida de 50%, certo? Né? É uma referência. Então, você precisa ter diâmetros menores que ele, porque lembra, a precisão da sua integral vai ser quando você tem valores perto de zero para a eficiência individual e perto de zero para o x, né? Né, Rafael? Você cobrir essa área máxima possível. E depois perto de 1, né? Para os dois, tanto para eficiência individual pelo x. Então, o diâmetro de corte me dá uma referência da eficiência individual, né? E do x igual do x mais perto de zero, quem que vai me dar essa referência? O D'. O que é o D', Rafael? É o D onde 63,2 é menor que ela. Então, o 12 aqui, vamos supor que esse valor aqui que eu estou marcando aqui seria 12. Aqui ia dar 0,632. Então, com certeza, eu tenho que ter valores menores que 12 e maiores que 12. Para chegar aqui perto de zero e para chegar perto de 1. Então, já tem duas referências, né? O 2,4 e o 12. Aí eu vou chutando valores menores do que esses, até chegar x perto de zero e eta' perto de zero. E depois valores maiores que esses, até chegar x perto de 1 e eta' perto de 1. Aí eu tenho mais precisão para calcular essa integral aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Eu fiz isso, chutei valores e achei esse resultado aqui para a integral. Ó. Global reduzida deu 90%. Fazendo na mão. Eu dei para vocês uma tabelinha que é o cálculo dessa integral quando o modelo que se ajusta é o ERRB. Ou seja, alguém pegou isso, fez várias vezes, né? Mudando os parâmetros, e foi calcular a integral e montou uma tabelinha. Fez um trabalhinho de casa para nós. Isso vale tanto para o Deusclano de Bradley quanto o Ritema, é o próximo que a gente vai calcular, né? Vai aprender. Então, essa tabelinha é o resultado dessa integral. Desde que o modelo seja o RRB. Se você quiser fazer isso para os outros modelos, ó, GGS, log normal, você vai ajudar quem for fazer esses cálculos para frente. Isso aqui o Massarani mandou alguém fazer como iniciação científica. Olha aqui. Então, olha só. Para montar os resultados integrais, ele montou essa tabelinha de forma prática. Olha só. Aqui, nessa primeira coluna, é o D'. O que é o D'? É o parâmetro do RRB. Ó. No nosso exemplo, D' é 12, né? Sobre o diâmetro de corte reduzido. No nosso exemplo, o diâmetro de corte reduzido é 2,4. Aqui é o D' sobre o diâmetro de corte reduzido. Essa primeira coluna aqui. E essa primeira linha aqui, ó, é o N. Que é N? É o parâmetro do RRB. Então, vamos pegar, vamos ver se isso aqui eu fiz, tá? Na mão. Agora, vamos ver pelo cálculo da tabela se essa tabela é boa mesmo. Vamos calcular. D' nosso é 12. O diâmetro de corte reduzido nosso é 2,4. 12 dividido por 2,4 dá quanto? Quem tem calculadora aí? Faz aí para mim. 12 dividido por 2,4. 5. Então, D' sobre o diâmetro de corte reduzido é 5. Então, eu estou aqui nessa posição da tabela aqui. E o nosso N vale quanto? Do RRB? 1,5. 1,5. Então, ó, essa linha com essa coluna. Qual o valor da integral? 90%. É o valor que eu tinha achado. Então, essa tabelinha é boa mesmo. Então, pela tabelinha, quando dá para calcular, quando que dá para calcular? Quando estiver dentro da tabela. Interpolar você pode, extrapolar você não pode. Ou seja, para um D' sobre diâmetro de corte menor do que 1 ou maior do que 15, esquece a tabela. Tá? Mas para estiver dentro dela, você pode até interpolar que você ganha boa precisão. Ou então você faz na mão, igual você aprendeu lá em cálculo numérico. Tudo bem? Então, olha só. Achei a global reduzida. Quem que eu achei? Essa integral aqui.
A global reduzida. Agora, para achar a global que me interessa, aquela que vai me definir quanto de sólido está indo para baixo, eu tenho que multiplicar esse resultado por 1 menos RL e somar RL. Vamos fazer isso. Então, a global que me interessa, a prática, é o resultado da global reduzida vezes 1 menos RL mais RL. Está aqui, 1 menos RL mais RL. Então, deu 93,9% a eficiência global. Vou pedir alguém aqui para me interpretar fisicamente esse resultado. Luiz Gabriel, você está aí? Não. Luiz Felipe, você está aí, né? Oi, eu tô. Então, Luiz Felipe, o que significa isso aqui fisicamente? Quê? O que significa esse resultado fisicamente? Uma eficiência global de 93,9%. Não sei não. Sabe não? Eu vou fazer mais isso, viu? Vamos lá. Micael, você está aí? Estou sim. Então vamos lá, Micael. O que significa esse resultado fisicamente? Uma eficiência global de coleta de 0,939. 0,939 de sólido foi para o underflow? Isso. Micael, então significa que eficiência é uma relação máxima para sólido. De cada 100 gramas de sólido que está entrando na alimentação, 93,9 gramas está indo para o underflow. Portanto, só 6,1 gramas está indo para o overflow de sólidos por segundo. Certo, Micael? Certo. Beleza. Então já achei a eficiência. Já defini a quantidade de sólido que está indo para o underflow. A razão de sólido está indo para o underflow. Agora eu preciso saber a quantidade de líquido também que está indo para o underflow. Beleza. Então vamos lá. Vazão volumétrica de líquido na alimentação. Porque a alimentação, eu calculei a vazão de suspensão da alimentação. 746,9 centímetro cúbico por segundo. Isso é a suspensão. Essa suspensão tem sólido e líquido. Desses 746,9, quanto é de líquido? Bom, eu achei a concentração volumétrica de sólidos. 0,0429. Então, em cada centímetro cúbico de suspensão, tem 0,0429 de sólidos. Se eu multiplicar a vazão da suspensão por 1 menos isso, 1 menos a concentração volumétrica de sólido é a concentração volumétrica de líquido. Ou seja, volume de líquidos sobre volume da suspensão. Então, volume da suspensão por tempo vezes volume de líquido por volume da suspensão dá volume de líquido por tempo. Então, desses 746,9 de suspensão que está entrando, 714,86 é de líquido. 714,86 centímetros cúbicos por segundo é líquido. Então, achei o líquido que está entrando. O RL me dá a relação entre líquido que está entrando que vai para o under. O RL, nós calculamos, deu 0,386. Não é, Ana Caroline? Foi isso? Essa conta que a gente fez? Então, Isso. então desses 714 que está entrando, 38,6 está indo para o underflow. Então, 38,6 vezes 714 vai dar a quantidade de líquido que está indo para o underflow. Achei a vazão de líquido que está indo para o underflow. Ótimo. Achei a eficiência e achei a quantidade de líquido que está indo para o underflow. Estou caminhando para calcular aquela concentração que eu pedi para vocês. Acompanhe o raciocínio. Olha, eu sei que está entrando na alimentação 180 gramas de sólido por litro de suspensão. Isso aqui é a concentração da alimentação. Eu dei para vocês. E eu sei também quanto de suspensão que está entrando. Eu calculei. 746, cadê esse resultado? 746,9. A quantidade de líquido de suspensão que está entrando. Então, em cada litro de suspensão está entrando 180 gramas de sólido. Em 146,9 centímetros cúbicos, quanto de sólido está entrando?
Então, consigo fazer essa conta, né? Ó, 180 gramas de sódio por litro de suspensão. A vazão de suspensão é 746,9. Então, em 746,9 centímetro cúbico por segundo, quanto de sólido eu tenho? 180 vezes 743,9, passando litro para centímetro cúbico, né? Então, 134,44. Então, em 746,9, que é o que está entrando por segundo na alimentação, de sólido está entrando 134,44 em cada segundo. Isso está entrando na alimentação. Agora, desse que está entrando na alimentação, quanto que está indo para o underflow, ô Matheus? É Matheus ou Micael? Opa. Que pergunta? É Matheus? Acho que foi eu. Matheus. Quanto que está indo, Matheus? Não é lá do RL? Não. Não é RL. Olha, isso aqui é a quantidade de sólido que está entrando na alimentação. Dessa quantidade de sólido que está entrando na alimentação, quanto que está indo para o underflow? Ué, 134, né? Não, isso que está entrando na alimentação. Vai tudo para o underflow? Ué, mas eu não tenho que ver pelo RL? Não é o RL, não. Quem que dá a relação de massa de sólido que está indo para o underflow? Qual variável? Quem ajuda o Matheus aí? O N? É a eficiência global. Eficiência global. Ah, tá. Então, quem respondeu a eficiência global aí? Quem foi a menina que respondeu? Ana Laura. Então, Ana Laura, vamos continuar com você. Isso aqui é o que está entrando por segundo na alimentação. Quanto que disso está indo para o underflow? 93%. 93,9%. Então, se eu multiplicar 93,9 por isso, eu vou achar a vazão de sólido que está indo para o underflow. Certo? Então, olha só. Achei a quantidade de sólido que está indo para o underflow, está aqui. Achei a quantidade de líquido que está indo para o underflow, está aqui. Eu pedi a concentração de sólidos. Eu vou manipular essas duas variáveis e vou chegar nesse resultado. Então, vamos lá. Vamos pegar uma base em cada segundo. Em cada segundo, quanto de sólido está indo para o underflow? 126,24 gramas. Quanto de líquido está indo para o underflow? 275,94 centímetro cúbico. Beleza. Eu quero a concentração massa de sólidos por volume de suspensão, não de líquido. Então, em cada segundo, está indo 126,24 gramas de sólido. Quem é suspensão lá de baixo, em volume? É o líquido, que eu calculei, 275,94, mais o volume de sólido. A suspensão é volume de sólido mais volume do líquido. Quem é o volume de sólido? É a massa de sólido dividido pela densidade. Então, a concentração no underflow é 0,413 gramas de sólido por centímetro cúbico de suspensão, ou 413 gramas de sólido por litro de suspensão. Veja bem, entrou 180 gramas de sólido por litro de suspensão e vai sair lá embaixo 413 gramas de sólido por litro de suspensão. Achei a concentração lá embaixo. Para achar a concentração embaixo, eu tive que manipular todas as equações de projeto do hidrociclone de Bremner. Alguém não entendeu? Eu fiquei um pouco preocupado fazendo as perguntas, viu? As perguntas que eu achei que vocês estavam mais antenados. Então, eu sugiro fortemente. Vocês foram bem na primeira prova, a primeira prova é mais simples. Eu vou dar ainda mais duas provas que vão ser um pouquinho mais... A dificuldade vai aumentando. E pelo nível que eu vi das respostas, eu estou um pouco preocupado. Se você não estudou, estude essa matéria, viu? Você teve dificuldade, não entendeu o que eu falei antes, ficou com vergonha de perguntar, o ideal é que você pergunte na própria aula, por isso a aula síncrona. O objetivo da aula síncrona é a gente tirar as dúvidas na própria aula. Mas se você ficou em dúvida e não perguntou, pode perguntar depois, ou pode assistir a aula de novo para tirar dúvida. Você não pode ficar em dúvida. Agora eu faço a pergunta. Alguma dúvida? Alguém entendeu esse problema e como é que eu fiz para chegar no resultado final? Tá claro? Estou perguntando, tá claro? Sim. Eu fiquei um pouco confusa, professor, mas eu vou rever a aula e fazer minhas anotações certinho.
Tá bom. Quem que falou? A Sara? Sara, né? Isso, Sarinha. Qualquer dúvida, Sara, você pode me perguntar, tá? Se você tiver alguma dúvida agora, quer perguntar agora, pode também. Fica a teu critério. Tá? Alguma dúvida específica que Tá você bom, quer que eu professor. repita alguma coisa, você fica à vontade, pode falar que eu repito. Não tem problema nenhum de repetir. Tudo bem? Não, tudo bem. Tá bom, Sara. Então, olha só. Vimos a família de Bradley e fizemos um exemplo de projeto para a família de Bradley. Agora vamos ver uma outra família de hidrociclones. A família de Rietema. Ó, essas são as relações geométricas da família de Rietema. E eu falei para vocês que a família de Bradley é uma família de alta eficiência. A família de Rietema, ela não tem alta eficiência, ela tem outra característica. É uma família que você consegue obter underflow com alta concentração de sólidos. Ou seja, se eu fizesse esse problema aqui, usando a família de Rietema, eu tenho uma concentração muito maior do que essa. Porque a característica dessa família é de dar uma alta concentração. Ou seja, um RL baixo. Consequentemente, ela não tem uma eficiência tão boa quanto o Bradley. Ou seja, o Bradley é uma família mais quando você quer fazer corte fino de partículas. Separação de alta eficiência. O Rietema é um hidrociclone quando o objetivo é obter um underflow concentrado. São aplicações diferentes. Nunca vai ser... O Rietema vai ser usado para quando você quer obter um hidrociclone de alta eficiência, fazer corte fino. E nem o Bradley vai ser usado quando você quer um underflow concentrado. Beleza? Está aqui as relações geométricas do Rietema. Está aqui as equações, olha. A sistemática geral, vamos lá. Compara o K do Rietema com o K do Bradley. O K do Bradley era quanto? 0,016. O K do Rietema é quanto? 0,039. Ou seja, o Rietema é quase 2,5 vezes maior o K do que o Bradley. O que isso significa? Qual a consequência disso? É uma pergunta. Diâmetro de corte praticamente 2 vezes, mantido as outras... 2 vezes e meia, o quê? Maior que o... Maior do que o do Bradley. Quem respondeu? É o Igor. Igor, e qual a consequência disso, Igor? A eficiência dele é a metade. A eficiência vai ser menor, não necessariamente a metade. Vai ser menor. Menor do que o Bradley, bem menor. Certo? Certo. Ótimo. Aqui as outras equações, né? Aqui o F de RL, o P. Agora, olha só uma equação para o RL. Olha, o que eu disse para você? Que o Rietema é um hidrociclone quando eu quero alta concentração aqui embaixo. Vamos fazer uma brincadeira? Olha, essa é a expressão do RL em função do du sobre dc. Vamos pegar o du sobre dc desse exemplo aqui que a gente fez. Eu falei para vocês que se você fizesse esse exemplo com o Rietema, você ia ter uma concentração, um underflow muito maior do que esse 413 gramas por litro aqui, né? Vamos fazer essa brincadeira. Vamos usar esse du sobre dc aqui, de 0,15, o mesmo do exercício, mas considerando um Rietema. Então, se fosse 0,15 aqui, quanto que ia dar o RL? Ó, 145, 0,15 elevado a 475, o RL ia dar 0,018. Olha o RL que você teve no Bradley. 0,386. Olha a diferença. Ana Caroline, no Bradley, o corte era quase 60 por 40, né? 60% ia lá para o over e 40% ia para o under, né? Né, Ana Caroline? Isso. Agora, olha no Rietema, olha. Só 1,8% está indo para o under. 98,2% está indo para o over. Então, de cada 100 ml de líquido que entra na alimentação, só 1,8 ml está indo para o under. 98,2 ml está indo para o over. Então, esse underflow vai estar
altissimamente concentrado. Concorda comigo, não, Caroline? Concordo. Ele é um hidrociclone concentrador, ele é para concentrar suspensões. Viu que diferença? Gigante, olha, no RL. A função eficiência individual reduzida para o retema. A global reduzida, a integral de individual dx, então tem que ter a função individual que eu tenho. E o modelo de distribuição de tamanho das partículas que eu estiver trabalhando. Com cálculo da eficiência individual da global reduzida, que para isso eu preciso conhecer o diâmetro de corte, né? Que está aqui dentro, né? E a distribuição granulométrica que está aqui. Então, com cálculo da global reduzida e com RL, eu acho a global que me interessa. A perda de carga. O número de óleo. Olha o beta do retema, 1.200. Igor ou Hugo, que respondeu agora há pouco? Foi eu, Igor. Igor, compara o retema com o Bradley em termos de perda de carga, gasto energético. O que você me diz? No caso, o Bradley, quanto? O beta? O beta do retema deu 1.200. Olha o Bradley quanto deu, olha. $7.000. E aí, qual a consequência disso? O gasto energético do Bradley é muito maior, porque... Muito maior, né? Uhum. Muito maior. Mais de 5 vezes maior. Isso. Então, olha só. O retema tem uma outra vantagem do retema, né? Quando você quer operar com gasto energético menor. Vamos supor que você esteja trabalhando com partículas grosseiras. Ou seja, que qualquer hidrociclone que você trabalhar vai dar alta eficiência, que as partículas são grandes. Você pode escolher o hidrociclone que dê menos gasto energético, né? Esse é o retema, uma boa configuração. Viu? Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre a gente vai escolher esse hidrociclone que dê alta eficiência em qualquer aplicação, mas depende da aplicação. Por isso que existem muitas famílias, que elas têm características diferentes, e uma delas vai servir para você. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Ótimo. Então vamos avançar. Aqui aquela tabelinha que eu dei para vocês, vale para os 2 hidrociclones, o cálculo daquela integral, né, da global reduzida. Exercício, para a gente terminar hidrociclones. O exercício é o seguinte. Estuda-se a possibilidade de reduzir o teor de cinzas de um carvão. Então, imagina que você tem uma mistura de cinza com carvão. Cinza está misturada com carvão, você quer diminuir a quantidade de cinzas que você tem no carvão. E para isso você vai usar um hidrociclone. Operando em fase densa. O que é operando em fase densa? O hidrociclone que opera concentrado. O retema é um desses. A alimentação é 5% de sólidos em volume. Então, eu já dei o CV para você aqui. Esse aqui já é o CV, concentração volumétrica de sólidos em volume. Então, o CV é 0,05. A alimentação contém 2 partes de carvão para 1 parte de cinza, em massa. Ou seja, de cada 3 gramas de sólidos, 2 gramas é carvão e 1 grama é de cinza. Ou seja, a percentagem de cinza na mistura cinza e carvão na alimentação é 33,33%. E de carvão, 66,67%. Em massa. Carvão e cinza apresentam a mesma análise granulométrica. Está aqui, ó. Que modelo é esse aqui? Uma pergunta? RRB. Qual delinha? 45,4 micrômetros. Micrômetro. Significa que as partículas de 63,2% das partículas têm um diâmetro menor que 45,4 micrômetros. O N é 2,5.
Outros dados, ó, densidade das cinzas, 2,1. Densidade do carvão, 1,25. Densidade do fluido, 1,15. Viscosidade do fluido, 2,7 centipoase. Determinar o teor de cinzas no concentrado de carvão obtido numa bateria de hidrociclones e rietema de DC 5 cm, DU sobre DC 0,2, operando uma queda de pressão de 45 psi. Fornecer a capacidade de cada hidrociclone. Capacidade é a vazão que cada hidrociclone vai operar. Vou repetir a pergunta mais devagar agora. Determinar o teor de cinzas. Quando eu falo teor de cinzas, eu estou falando o teor na mistura cinza mais carvão. O teor de cinzas na alimentação, ó, se é 2 partes de carvão para 1 de cinza, o teor de cinza na alimentação é 33,33%. Esse é o teor de cinza, na mistura cinza mais carvão. Mas eu quero o teor de cinzas, não na alimentação eu já tenho. No concentrado de carvão. Então, uma das correntes, underflow ou overflow, vai ter mais carvão do que cinzas. Mais de carvão do que tinha na alimentação. Portanto, menos cinzas do que tinha na alimentação. Eu pergunto para vocês, essa corrente de concentrado de carvão, ela vai ser a corrente de underflow ou a de overflow? É uma pergunta. De under? Você acha que é de under? A gente está sempre induzindo, achando que o nosso produto nobre está no under. Nem sempre acontece isso. Viu? A maioria das vezes sim, mas nem sempre. É o Rafael que respondeu? Sim. Foi você que respondeu, Rafael? Foi. Olha, Rafael, a distribuição de tamanho é a mesma, não é? Os dois seguem o mesmo modelo. Ou seja, o tamanho é o mesmo. A densidade é a mesma? Não. Não. Quem que é mais denso? A cinza. O carvão é menos denso. Então, se eles têm o mesmo tamanho e densidade diferente, o que você espera? O mais denso vai ficar mais concentrado no under e o menos denso vai ficar mais concentrado no over. Concorda, Rafael? Sim. E quem é o menos denso nessa mistura? Carvão. Portanto, onde vai ser o concentrado de carvão, Rafael? No over. No over. É no over que eu vou ter menos cinzas na mistura cinza mais carvão do que eu tinha na alimentação. Menos do que 33%. A minha pergunta é, quanto é esse menos? Quanto de cinza eu vou ter na mistura cinza mais carvão no over? Ficou claro? Agora, olha só. Eu tenho um problema onde eu tenho 2 sólidos diferentes. Se eu tenho 2 sólidos diferentes com propriedades físicas diferentes, eles vão ter eficiências diferentes. Se eles vão ter eficiências diferentes, eles vão ter diâmetro de corte diferentes. Concorda? Bem, gente? Sim. Então, esse hidrociclone vai separar diferentemente carvão de cinza. Por isso que eu vou concentrar em carvão no over, que eles separam diferentes. Senão, ficaria na mesma concentração, 33%. Então, eu vou ter que calcular um diâmetro de corte para carvão, um diâmetro de corte para cinza. Eu vou ter que calcular uma eficiência do carvão e uma eficiência para cinza. Agora, com a eficiência do carvão e a eficiência das cinzas, eu vou descobrir a concentração de carvão e cinzas no over e consigo calcular, inclusive, no under. Eu não pedi não, mas eu consigo calcular também. Ficou claro? É uma pergunta. Ficou claro? Sim. Ok. Então, vamos lá. Vamos começar calculando a capacidade de cada hidrociclone, que eu vou precisar de calcular a capacidade, que é a vazão, para achar esses diâmetros de corte. Como é que eu acho a vazão conhecendo a queda de pressão? Marquinhos, Oi. só uma dúvida de nomenclatura. Sempre capacidade a gente pode entender como vazão? Vazão. Geralmente, equipamento de separação, capacidade é vazão. Capacidade que esse equipamento consegue operar. Um equipamento que opera em alta capacidade significa que ele opera em alta vazão de alimentação. Beleza. Então, vamos lá. Eu calculo a vazão, conhecido uma queda de pressão que eu conheço, 45 psi, a partir do beta, o número de Euler. Então,
eu tenho um ΔP, eu acho, explicito a velocidade na seção cilíndrica aqui, passo tudo para o CGS, passo psi para Dina por centímetro quadrado, que é a unidade de pressão no CGS, acho a velocidade da seção cilíndrica no CGS, em centímetro por segundo. Eu tenho o diâmetro da parte cilíndrica, que também é 5 centímetros. Então, eu tenho a área da seção transversal da seção cilíndrica, eu acho a vazão de alimentação. Então, a vazão de alimentação da suspensão sólido líquido, que está entrando em cada hidrociclone, é 1.317 centímetros cúbicos por segundo. Beleza. Agora, eu vou achar o diâmetro de corte para o carvão e vou achar o diâmetro de corte para cinza. Consequentemente, eu vou achar a eficiência para o carvão e vou achar a eficiência para cinza. O que você espera? Que a eficiência do carvão dê maior, a eficiência global de coleta do carvão dê maior ou menor do que a cinza? Qual o resultado que você espera, fisicamente? É uma pergunta. Eu acho que é menor, né? Porque se a razão... Nossa, a eficiência global mostra a razão de concentração do underflow, o esperado é que no overflow seja maior. No caso do carvão, isso. Quem está respondendo? Ana Laura. Ana Laura, então, deixa eu tentar traduzir o que você me disse. Você está querendo me dizer que você espera que a eficiência de coleta, global de coleta do carvão, seja menor do que a da cinza. É isso que você espera? Isso. Você está certo. Por quê? Exatamente aquilo que eu respondi para o Rafael agora há pouco, né? Se a cinza é mais densa que o carvão, espera-se que mais cinzas vão para o underflow do que o carvão, já que eles têm a mesma distribuição granulométrica. É isso mesmo. Então, vamos ver, vamos calcular. Isso é o que a gente espera. Vamos calcular esse valor. Sim, pode perguntar. Mas e se a gente quiser comparar, por exemplo, a eficiência de coleta de carvão no overflow com a eficiência de coleta de cinza no underflow? Deixa eu só corrigir a nomenclatura, Rafael. Questão de nomenclatura, quando a gente fala eficiência de coleta, a referência é sempre o under. Ah, sim. Pode ser uma eficiência baixa. Nem sempre o meu produto nobre está no under. Nesse exemplo, o meu produto nobre está onde? Que é o carvão? Está onde? Está no over. Então, o equipamento funcionando bem vai funcionar com eficiência baixa. Percebe? Faz sentido. Mas eficiência, a definição de eficiência tem que amarrar para ficar universal. A definição de eficiência de coleta em hidrociclones se refere sempre ao under. Tá? Beleza. Então, o que a Ana Laura falou está correto. Beleza, Rafael? Tá certo. Então, olha só. Tem aqui a equação para o diâmetro de corte reduzido do Rietema. E vamos usar, então, os dados do carvão, que eu vou achar o diâmetro de corte reduzido para o carvão. Ó, o RL, o D sobre DC é 0,2, então o RL é 0,069. Ana Caroline, o que significa esse RL 0069, Ana Caroline? Oi, peraí, Caroline. Ah, tá. É que 6,9% das partículas saem... Não de partículas. De líquido. RL não tem nada a ver com partícula, né? É, do volume de líquido. Então, de novo, começa de novo, Ana Caroline, para falar direitinho. 6,9% da vazão volumétrica de líquido está saindo no underflow? Isso. E 97,1% da vazão volumétrica de líquido está indo para o overflow. Então, de cada 100 ml de líquido que está entrando, 6,9 ml está indo para o under e 97,1 ml está indo para o over. Então, esse hidrociclone vai operar concentrado, conforme a gente já disse no próprio enunciado, certo? A concentração da alimentação é 0,05, então dá para calcular o diâmetro de corte. Ó. Tudo no CGS, 5 centímetros o DC, ó, a viscosidade é 2,7 centímetros poase, multiplica por 10 a menos 2 para passar para a poase, a vazão eu tinha calculado 1.317 já no CGS, a densidade do carvão é 1,25, do líquido da água é 1, ó, 1,
mais 1,73, o RL é 0,069, eu acabei de calcular, o CV é 0,05. Achei o diâmetro de corte reduzido do carvão, 70 micras. Ana Laura, você espera que o diâmetro de corte reduzido da cinza dê maior ou menor que 70 micras? Calma aí. Da cinza? É o próximo que a gente vai calcular. Calculei do carvão. O que você espera para o diâmetro de corte reduzido da cinza? Ser maior ou menor do que o do carvão? Menor. Menor, porque ele vai ter eficiência Maior. Exatamente. Quanto menor eu não sei, mas eu sei que vai ser menor. Bom, agora eu vou achar a global reduzida para depois achar a global que me interessa. A global reduzida é a solução dessa integral. Depois, com a solução dessa integral, eu multiplico por 1 menos RL, somo RL e acho a global que me interessa. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeitinho. Vou chutar D. Para cada D eu tenho o modelo RRB. Para cada D eu vou achar o X. Para cada D, como eu tenho um diâmetro de corte reduzido, que é um só, é 70 micras. Para cada D eu vou achar a eficiência individual reduzida também para cada D. Então, eu vou calculando essas tabelinhas aqui. Eu tenho referência, Rafael, para chutar valor de D? Mas referências agora estão um pouquinho maiores. Mas tem, não tem, Rafael? Quais são as suas referências, Rafael? Diâmetro de corte de linha. Diâmetro de corte de linha, né? Então, eu sei que, por exemplo, um D de 70 micrômetros vai dar uma eficiência de 0,5. Eu tenho que ter D menores que 70 micrômetros. E D maiores que 70 micrômetros. Para ter que perde 0 e que perde 1. Eu sei que o D' de 45,4 micrômetros vai dar um X de 0,632. Então, eu tenho que ter D menor do que 45,4 micrômetros e D maior que 45,4 micrômetros, para cobrir essa área aqui mais precisamente possível, né? Então, vou pegando valores, tem essas referências de D, né? Vou chutando valores e vou achando esses pontos e acho depois essa integral. Fazendo isso na mão, olha quanto que eu achei, olha. Ana Laura, como eu esperava, uma eficiência baixa. Ainda não é a global total, né? Aqui é a global reduzida. Mas está indicando que vai dar baixa, 0,14. Tá vendo? Agora, só antes de calcular a global total, é a pergunta que não quer calar. Eu posso usar essa tabela aqui? Vamos ver se dá para a gente usar. O que eu falei para vocês? Vocês podem interpolar. Extrapolar, não. Vamos ver se dá para a gente interpolar. Ó, aqui é D' sobre diâmetro de corte reduzido. Rafael, ó, o D' não deu 45,4? E o diâmetro de corte reduzido não deu 70, Rafael? Sim. Olha, e quanto que deu a relação D' sobre diâmetro de corte reduzido? 0,65. 0,65 está fora da tabela, tá vendo? Pois é. A única coisa que eu sei é que vai ser menor que 0,4, né? Mas como está fora, eu não posso usar essa tabela. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer aqui por um método daqueles que eu aprendi lá em cálculo numérico. Simpson, quadratura, qualquer um daqueles lá. Tem que fazer na mão. Uhum. E fiz na mão, achei 0,14. Agora, beleza. Com 0,14, agora eu vou multiplicar por 1 menos RL e somar RL. O RL é 0,69. Então, passou para a eficiência global de 0,2. Ana Laura, o que significa essa eficiência global de coleta de 0,2 para o carvão? Que 0,2%... Não. 0,2... 20% 20%. Da massa do carvão foi para o underflow. Exatamente. E quantos por cento foi para o overflow, então? 80%. Viu, Rafael? 80% está no overflow. Né? Então, o meu produto nobre, que é o carvão, eu estou indo para ele com 80% para o underflow. Mas a minha eficiência global de coleta dele é 20%. Beleza? Beleza, pessoal? Podemos avançar? Sim. Marquinhos, Pode falar, Rafael. pode, assim, ao invés de fazer essa integração numérica aí, você poderia colocar a eficiência em função de X, de X pela fórmula do modelo e integrar direto? Você pode achar, por exemplo, a partir desses dados aqui,
Você está falando substituir aqui, né? Mas você tem aqui você coloca a eficiência não está em função de x, né? A eficiência está em função de d, né? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Lembra aquele artifício que a gente fez antes? De bota aqui um dx dd e multiplica por dd. Lembra que a gente fez isso antes? E aí você deriva essa expressão, Rafael, né? Você vai achar a distribuição de frequência dela, né? Aí você vai ter uma função analítica aqui, outra função analítica aqui, mas não vai dar solução analítica não, tá? Você vai ter que fazer uma integração numérica de qualquer jeito, tá? Entendi. Mas aí, o que você pode fazer, Rafael? Assim, uma outra alternativa. Você tem esses dados, né? Eta' em função de x, você pode tentar ajustar esses dados, né? Com uma equação de eta' em função de x, a partir dos dados dessa tabelinha, entendeu? Sei. E aí você integra ela. Se você tem uma equação que representa essa curva, você acha a integral dela. É um caminho também. Ou então fazer para aqueles métodos lá de cálculo numérico. Beleza. Beleza. Ó, então vamos lá. Diâmetro de corte para cinzas, reduzido. Ó, o RL é o mesmo, né? Porque é o mesmo equipamento. O que vai mudar aqui? Vai mudar o ROS. O resto é igual. E veja que até o CV é igual. Cuidado com isso. Tem uma coisa que muita gente erra. Sabe o que a gente às vezes faz? Olha só. Pega essa concentração volumétrica que eu dei para vocês de 5% e pega a relação. Olha o erro aqui, ó, muito comum. Eu disse para vocês que a relação massa de carvão e cinza na alimentação é 2:1. Tem gente que faz essa relação e começa a achar a concentração volumétrica de sólidos do carvão, a concentração volumétrica de sólido das cinzas. Mas isso não está certo, sabe por quê? Essa função aqui é para corrigir o efeito de concentração. Concentração de sólidos, independente de que sólido é. A concentração de sólido vai afetar a velocidade terminal. Se vai afetar a velocidade terminal, vai afetar o diâmetro de corte. E você não precisa separar carvão de cinzas nessa concentração. Por quê? Porque é como se fosse assim, ó. Tá lá os dois entrando, a cinza fala pro carvão, carvão, dá licença aí, ó, dá licença aí que eu quero atrapalhar aquela cinza que tá na minha frente ali. Você eu não quero atrapalhar, não. Não é assim que funciona, né? Sólido atrapalha sólido. Então, essa concentração volumétrica aqui é de sólidos global, tá? Então, é 0,05 para os dois, para cinza e para carvão. Ficou claro o que eu quis dizer? Ficou. Beleza. Então, olha só. Ana Laura, como você esperava, o diâmetro de corte reduzido dos cinzas deu 22,7, foi menor do que o carvão, que deu 70, viu, Ana Laura? Como você esperava. E deu bem menor, viu? Sim. Legal. Consequentemente, Igor, o que vai acontecer com a eficiência, Igor? Vai ser maior. A cinza vai ser maior. Vamos calcular quanto maior vai ser. Então, vamos achar a global reduzida pela integral, né? E depois achar a global, multiplicando o valor que a gente achou na integral por 1 menos RL, somando RL. Então, como é que a gente faz a integral? Do mesmo jeito sempre. Eu tenho a distribuição granulométrica, eu tenho o RRB, eu tenho a função eficiência individual reduzida, eu chuto D, né? Em cada D que eu chutei, eu acho X pelo RRB e eu acho eta' pela função eficiência individual reduzida. Porque o diâmetro de corte reduzido eu tenho. Agora, Rafael, minhas referências mudaram um pouco. Mudou a referência para a eficiência, né? O 22,7 ficou um pouco mais baixo, né? Então, os valores de D que eu vou chutar vai ser um pouco mais baixo do que antes, né? Mas eu tenho que chegar perto de 0 para o eta' e para o X e perto de 1 para o eta' e para o X. Minhas referências agora é 22,7 e 45,4 micrômetros. Certo? Então, com esses dados, eu fiz a integral na mão, achei 81%. Será que eu posso usar a tabelinha? Vamos ver agora. Ó, aqui é D' sobre diâmetro de corte reduzido. O D' deu 45,4 micrômetros. O diâmetro de corte reduzido deu 22,7. Olha que número bonito, ó, redondinho, 2. Então, D' sobre diâmetro de corte reduzido deu 2. Tá nessa segunda linha aqui. E o N? O N deu quanto? 2,5. Tá nessa coluna aqui, ó.
2 com 2,5 deu quanto? 81. Exatamente o valor que eu tinha calculado, porque essa tabelinha está bem feita. O cálculo da integral que está direitinho. Pode confiar nela. Então, global reduzida deu 81%. Agora eu tenho que achar global. Então, multiplica a global reduzida por menos RL e soma RL. A RL é 6,9. Passou de 81 para 82. Então, Igor, o que significa isso, Igor? Fisicamente. A eficiência global reduzida do carvão é 82%. O que significa isso? A do global do carvão ou da cinza? Não, do carvão. Do carvão? Nós achamos do carvão aqui, não foi isso que nós achamos? Foi sim. Então, estou te perguntando do carvão. O que Do significa? carvão. Cada 100 gramas do carvão que entra na alimentação, 82 são coletadas. 82 Aonde? gramas no underflow. No underflow. E quanto que vai para o overflow? No caso, a diferença aí, que é, Quanto que é a diferença? 18%, 18 gramas. 18%. Então, veja bem. Desculpa, aqui é cinza, né? Desculpa, gente. Isso. Agora, desculpa. Não, tranquilo. Ô, Igor, você estava certo, eu estava errado. Não, tranquilo. Ctrl V, nós estamos calculando a cinza, né? Nós estamos calculando a cinza. Então, aqui é cinzas. Repete agora aí o que você falou. Isso. Eu te induzir ao erro. Repete. Não, é que no caso aí, 82 gramas de cinza, né? De 100, para cada 100 que entra na alimentação, 82 seriam coletadas no underflow. 82 gramas. Portanto? A eficiência, né? Portanto... O overflow vai quanto? Por overflow vai 18 gramas. Uhum. Beleza. Então, olha só. Cinza está sendo concentrado no under, né? 82% dela está indo para o under. Carvão está sendo concentrado no over. 80% dele está indo para o over. Então, eu espero que eu vou concentrar em carvão no over e em cinzas no under. Não é isso? O meu produto nobre está no over. Eu quero saber qual o teor de cinza na mistura cinza e carvão que vai estar no meu produto nobre, que vai estar no over. Na alimentação, eu tenho teor de cinza na alimentação é 1:3, né? Cada 3 gramas de sólido que está entrando, 1 grama de cinza. 33%. E no meu produto nobre, que vai ser no over, no concentrado de carvão? Vamos pegar uma base de 3 gramas entrando, tá? Então, 3 gramas de sólido que está entrando, 1 grama de cinza, 2 é de carvão. Eu quero saber o teor de cinzas no over. Então, eu vou pegar essa 1 grama de cinza. Quanto que foi para o over, Igor? Em cada grama de cinza, quanto que foi para o over? 0,18. 0,18. 1 menos 0,82. Então, 0,18 gramas. Foi para o over. Só que lá no over tem essas 0,18 gramas de cinzas e foi carvão também para o over. Certo? Certo. Cada 1 grama de cinza que entrou, quantas gramas de carvão entra junto com ele? 3. Não. Não, 2. 3 é o total, né? Isso. Então, em cada 1 grama de carvão, de cinza que está entrando, 2 gramas de carvão entra junto. E nessas 2 gramas de carvão, quantos por cento foi para o over? A eficiência do carvão é de 20%. Quanto por cento foi para o over? 80%. 80%. Então, 1,6 gramas foi para o over. Então, aí eu calculo o teor de cinza na mistura cinza e carvão no over. 10%. Veja bem, em hidrociclone, eu entrei com 33% de cinza, obtive no over 10% de cinza. Ou seja, eu diminuí a concentração da minha impureza, vamos dizer assim, né? Cinza, usando hidrociclones. Uma mistura cinza mais carvão. Tá claro, pessoal? Sim. Alguma dúvida? Professor, eu tinha feito uma pergunta, eu acho que entra nesse caso agora, né? Aí, assim, eu imagino mais ou menos a resposta, mas eu vou fazer de novo. Porque eu fiz na época do ciclone e você falou para repetir. Que eu falei, tipo, qual era quem o tá parâmetro que... Ana Laura.
Fala lá, Laura. Qual que era o parâmetro que ia influenciar mais nesse caso, quando eu queria que... Eu falei de eficiência, né? Quando eu queria que vamos supor, nesse caso, um teor muito pequeno, tipo, muito alto de, sei lá, se eu quisesse que nas cinzas eu tivesse o mínimo de carvão possível, entendeu? No caso, nesse seria o contrário, no carvão tivesse o mínimo de cinza possível. Então, qual seria o parâmetro que mais influenciaria? O que você acha? O que influencia a eficiência? O que influencia a eficiência? O diâmetro de corte. O diâmetro de corte. Como é que você consegue concentrar alguma coisa em cima? Diminuindo a eficiência do outro. Certo? E como é que você mexe na eficiência? Mexendo no diâmetro de corte. Entendi, legal. Então, pessoal, eu dei exemplos bem diferentes, usando hidrocicones bem diferentes, fazendo cálculos bem diferentes, mas os dois têm algo em comum. Você manipula todas as equações e vê alguns tipos de aplicações que você opera com hidrociclones. Para casa, acho que eu vou até passar uma lista de exercícios. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o exercício desse do Bradley, usando o retema, tá? Do retema, usando o Bradley. Entendeu? Troca as famílias e vê que diferença dá trocando as famílias. Entendeu o que eu quis dizer? Eu vou até botar isso numa lista de exercícios para vocês fazerem. Marquinhos, uma dúvida aqui, é o Igor. Fala, Igor. No caso, se eu tiver a mesma distribuição granulométrica nos dois casos e eles tiver densidades muito próximas uma da outra, aí é inviável separar hidrociclones. Uhum. Separar, você consegue ou tendo uma diferença, ou tamanho ou densidade. Alguém tem que ser diferente, senão você não consegue. Senão fica quase que 0 a 0. Perfeito. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Para terminar hidrociclones, olha, existe um livro na biblioteca que chama Hydrocyclones, do professor Swarovski. O professor Swarovski é um tcheco naturalizado inglês da Universidade de Bradford, na Inglaterra. Ele faz exatamente o que o Massarani fez, usa grupos adimensionais para trabalhar com hidrociclones. Só que os grupos adimensionais do Swarovski são diferentes do Massarani, mas a ideia é exatamente a mesma. Tá, por exemplo, olha, o que o Massarani chama de beta, ele chama de número de Euler, tá vendo? Ele propôs esse grupo adimensional, o que ele chamou de Stokes 50. O que é o 50? Relativo ao diâmetro de corte, tá vendo? E é o reduzido, o diâmetro de corte reduzido. Olha só, se ele encontrou uma equação que multiplica o Stokes 50 com Euler. Olha aqui. Aí quando você corta as variáveis que são comuns, você obtém esse adimensional aqui, Stokes-Euler. E ele correlaciona esse Stokes-Euler, tá vendo? Como uma função de RL, uma função do efeito de concentração, um parâmetro que leva em conta a geometria. A ideia é muito parecida com a do Massarani. As equações vão ser um pouco diferentes, porque os adimensionais são um pouco diferentes, mas o princípio é rigorosamente o mesmo. E aqui tem equações do Medronho, o professor Ricardo Medronho, um professor da UFRJ, um grande amigo meu, que trabalha com hidrociclones também, que fez doutorado com Swarovski na Inglaterra. Ele obteve, usando a metodologia do Swarovski, equações para o retema, e ele e uma aluna dele, a Mônica Silva, que hoje também é professora da UFRJ, obteve as equações para o Bradley usando a sistemática do Swarovski, que é muito parecida com a do Massarani. Por que eu estou dando para vocês? Porque vocês podem, às vezes, trabalhando na vida prática como engenheiro, encontrar essas equações, hidrociclones com essas equações, vocês sabem de onde saiu, mas rigorosamente o raciocínio é o mesmo. Tudo bem? Marquinhos. Rafael. Só por curiosidade, o beta também é chamado número de Euler? O Euler tem alguma coisa a ver com isso? É o cientista Euler mesmo. Mas ele que desenvolveu essa... Ele que propôs essa equação. Legal. Não para hidrociclones, né?
Ele propôs uma equação que relaciona a queda de pressão com energia cinética por unidade de volume. Aí o Swarovski aplicou para a hidrociclose. Tá? Beleza. Então, pessoal, eu vou parar a gravação aqui.